Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero pedir desculpa aos irmãos por eu ter feito um vídeo ontem, intitulado Vamos fazer como o rei Salomão. Isso, vamos fazer como o rei Salomão, pedir sabedoria a Deus. Só que eu li em Crônicas, foi a leitura do vídeo de ontem, eu li em Crônicas aqui, capítulo 1 e versículo 7. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra. Confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Essa foi a leitura feita por mim no meu DVD anterior. E eu andei confundindo com os personagens. Davi, ora eu chamava Davi, outra era Salomão, mas só que a leitura realmente, o protagonista da história era o rei Salomão. E não sei por que eu confundia. Ora eu estava dizendo que, falando de Davi, outra hora falando de Salomão, mas na verdade eu pedi desculpas e achei que deveria fazer isso outra vez para não constranger os meus inscritos, nem aqueles que estão me escutando neste momento. Porque você sabe como as pessoas são, não é? Basta um pouquinho de nada, um pouquinho de nada só, para as críticas caírem como chuva sobre nós, sobre aqueles que cometem esse tipo de erro, ou essa confusão. Mas, na verdade, eu estou falando do rei Salomão. Inclusive falei daquela história das mulheres que tinham 2 filhos e que moravam na mesma casa. E que uma delas, dormindo, deitou-se sobre o filho e matou-o sufocado. No dia seguinte, ela pegou o filho morto, deu a outra, botou ao lado da outra, e quando ela se acordou, ela disse: este não é meu filho? Ela disse: este é teu filho, este que está comigo vivo é meu filho, e esse que está morto a teu lado é teu filho. Só que ela astutamente fez essa barbaridade, trocou o filho dela, que havia morrido sufocado, pelo filho da outra, que estava vivo. Essa foi a história que eu contei. E para encurtar a história, levaram essas 2 mulheres à presença do rei Salomão. E dentro da sua sabedoria que Deus lhe dera, ele chamou as 2 mulheres e elas contaram cada uma a sua história. O rei ficou confuso, naturalmente, porque não tinha assistido a cena de nenhuma delas, né? Ele não era onisciente, mas era sábio, porque aquela sabedoria vinha do próprio Deus que dera para ele. Então o rei, astutamente, disse: dê-me uma espada bem afiada.
O servo veio, entregou a espada a ele. Ele disse, agora me dê a criança. Dê-me a criança. A mulher entregou a criança. Ele disse, bom, já que eu não sei das duas, quem é a verdadeira mãe, vamos fazer o seguinte. Eu vou dividir a criança em dois. Dou para cada uma banda da criança e vão para casa tranquilas. Então uma das mulheres agitou-se e correu para os pés do rei Salomão, dizendo que não fizesse aquilo de maneira nenhuma, não cortasse a criança ao meio, não dividisse aquela criancinha, desse para outra, podia dar a criança para aquela mulher, que dizia que era mãe dele. Então o rei cogitou um pouco, meneou a cabeça e disse, tome, entregou o filho, a criança, para aquela mulher que tinha dito que não precisava dividir o menino. Eu estou lhe dando esse menino porque realmente você é a mãe verdadeira. A outra impostora não fazia questão de que dividissem a criança, porque realmente não era a mãe legítima. Mas a mãe verdadeira, com esse sentimento de mãe, ela impediu que o rei fizesse aquilo. Então o rei reconheceu que, na verdade, ela era a mãe legítima da criança e entregou o filhinho a ela. Ela ficou muito satisfeita, agradeceu profundamente ao rei Salomão pela sua sabedoria e foi para casa feliz. A outra quis acompanhar ela, mas o rei disse, espera aí, para você eu tenho outra tarefa. Você nunca mais vai enganar, tentar ludibriar as pessoas com suas mentiras caluniosas, suas mentiras escabrosas. Aí eu só sei que ele puniu aquela mulher. Aquela mulher foi punida, barbaramente, severamente punida, pelo grande erro que ela havia cometido em mentir. Por quê? Porque faltava naquela mulher sabedoria para assumir a morte do seu filho legítimo e não tentar enganar a outra, dizendo que o filho morto era dela. Se aquela mulher tivesse sabedoria, ela não teria feito isso. Não teria, enfim, arcado com as consequências do seu erro. É por isso que o rei Salomão pediu ao Senhor Deus Todo-Poderoso sabedoria, porque aquele povo a quem ele ia exercer poder, ia comandar, era tão numeroso como o pó da terra, segundo ele disse. E precisava realmente disso. Era uma grande responsabilidade que ele assumia diante de todas as pessoas e diante de Deus. E Deus fez o que ele queria, fez muito mais. Porque Deus disse, já que tu não me pedisse riqueza, não me pedisse propriedade, não me pedisse a morte, não me pedisse para que eu matasse os teus inimigos, não me pedisse glória, tudo isso eu acrescentarei, além da sabedoria que eu vou te dar, que não haverá depois de ti homem mais sábio neste mundo, nem no próximo, nos próximos. E assim foi a história do rei Salomão, que eu estou pedindo a vocês que me desculpem pela aquela troca de personagens, né? Uma hora eu dizia que era o rei Davi, outra hora eu dizia que era o rei Salomão, mas na verdade o grande personagem de tudo isso foi o filho do rei Davi, que também Deus o fez rei, Salomão. Aí está, meus queridos, desfeito o engano, e aqui para nós. Eu acredito que isso seja motivado pelo excesso da idade. Às vezes a gente se confunde, é natural, né? Porque 75 anos não são 75 dias. São vários anos, vários dias. E de vez em quando dá um lapso de memória, um branco na mente da gente, que a gente passa a esquecer as coisas e fazer esse trocadilho. Mas graças a Deus eu consegui
voltar à tela e pedir desculpas a vocês e deixar vocês mais esclarecidos sobre tudo quanto eu falei, ok? Esse foi o meu vídeo de hoje e avisando para vocês também, não fazer pedidos, coisas que não têm grande interesse para Deus, coisas vãs, fazer pedidos impossíveis, porque Deus não vai atender. Faça um pedido sábio, peça a Deus coisas que realmente Ele consiga, Ele se agrade do pedido que você fizer para Ele. Ok? Esse é o nosso Deus, Jeová Jireh, Todo-Poderoso. O Deus a quem eu amo, a quem eu quero servir, não é? E que eu repasso para as pessoas esse conhecimento, porque é muito salutar a gente conhecer o nosso Criador, mesmo sem nunca tê-lo visto, porque como a Bíblia diz, ninguém jamais viu a face do Senhor Deus. Ninguém. Com exceção de Moisés, que quando Deus estava dando os 10 mandamentos para ele, lá no Monte Sinai, Moisés pediu para ver a face de Deus. E Deus disse: Moisés, eu não posso te mostrar o meu rosto, porque o homem que ver a minha face morrerá. Mas mesmo assim eu vou te colocar na brecha ou na fresta de um lajedo, de uma penha. Vou te cobrir com minha mão. E de longe tu me verás pelas costas. Esse foi o único homem na face da terra que viu o perfil de Deus pelas costas, mas não face a face. Talvez ele esteja vendo agora, né? Depois que foi arrebatado, depois que Deus levou o seu corpo para os céus, né? Ele possivelmente, talvez não, ele possivelmente está diante de Deus agora, desta vez, face a face com o nosso Criador. Então é desta maneira que nós pensamos, todos nós, e queremos um dia também estarmos frente a frente com o nosso Deus. E ali a gente vai rir do passado, se alguém se lembre do passado, tem mais essa, não é? Porque parece que, na verdade, aquilo ficou para trás, ficou no esquecimento. Ninguém vai se lembrar, mas se lembrar, vamos até rir das tolices que fizemos do passado, não é verdade? Mas eu espero que não haja lembrança de nada do tempo que nós éramos vivos aqui na Terra, do tempo em que ocupávamos esse corpo, essa matéria, né? E, misteriosamente, vivemos dentro dessa matéria, falando, respirando, comendo, nos alimentando, né? Até o dia em que esse fôlego de vida nos deixar escapar por um momento ou por outro. E vocês sabem, meus irmãos, que morrer é a coisa mais fácil que existe na face da terra. É morrer. Eu não vou nem especificar os tipos de morte, de causas que pode provocar a morte, porque vocês todos sabem que até uma topada, uma queda, pode provocar a morte de uma pessoa, não é? Então deixa isso para lá. Um dia, quando Deus quiser me levar, eu já falei isso para Ele várias vezes e tenho falado com as pessoas em redor, que eu fiz um pacto com Deus. Eu fiz, não sei se Ele aceitou, de me levar assim, num abrir e fechar de olhos. Porque eu sinto muita angústia quando penso
como a minha mamãe morreu no leito de uma cama, sendo cuidada por mim. Eu cuidei da minha mamãe até o final. Ela era forte, gorda, comia muito apesar da doença, mas era prostrada. Era eu quem dava banho nela, quem alimentava, quem cuidava tão bem dela, mas não pude evitar as escaras que apareceram nas costas da minha mãe. Escaras são feridas profundas, é resultado do longo tempo que passa deitada ali. Malgrado ter comprado colchão d'água, malgrado ter colocado medicamentos sempre que podia, as pessoas me elogiavam pelo modo como eu cuidava da minha mãe. Então é dessa maneira, até que um dia ela faleceu. E eu agradeço a Deus por isso, porque eu não aguentava mais vê-la sofrer na carne e eu sofrer no espírito. Vocês compreendem, não é? E hoje o que me resta é só lembrança. E tudo quanto eu sou hoje, agradeço primeiramente ao Criador, depois à minha mãe. Ela sempre pedia, quando era viva, que Deus não permitisse que ela passasse o resto dos seus dias ao lado das filhas, mulheres, mas sim comigo. Naturalmente, eu era o filho mais amado. E isso me fez feliz até os dias de hoje. Sepultei minha mãe, passei muita tristeza, mas Deus me deu o consolo, a consolação e a sabedoria de ver que todos nós vamos passar por isso um dia. Então, aí é por isso que eu peço a Deus, que Deus me livre disso. O Senhor tem condições, o Senhor que tem o poder, está em suas mãos. Eu gostaria que o Senhor fizesse isso. Um vapt-vupt, um sopro. E lá foi José Paulo de Barros. Mas, contudo, eu faço como Jesus fez na cruz. Não, na cruz não, no Monte Getsemane, quando orava. Mas não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Okay? Então vocês que, quando quiserem fazer um pedido a Deus, façam isso. Ok? Façam isso. Que Deus te atenderá. Espero que vocês, se gostaram, dêem um like. Subscrevam-se. Mais um inscrito é muito importante para mim, para o meu canal continuar ativo. Ative o sininho para receber notificações e compartilhe o vídeo. E eu cá agradeço profundamente. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, hoje, amanhã e sempre. Tchau, tchau.